Oi. Fala, gurizada, estamos iniciando aqui mais uma live do canal Debates Grenal. Eu sou o Lucas, esse aqui que tá comigo é o Arthur. E, bom, a gente prometeu que ia ter vídeo ou live juntos antes da rodada do fim de semana. E aqui estamos para falar de Grêmio, falar de Inter. E aí, Arthur, tudo bem? Estamos bem aí. É uma boa vitória aí no primeiro jogo da Copa do Brasil. E agora infelizmente, amanhã teremos o jogo do Grêmio, né? Mais principalmente em Campeonato Brasileiro. Mas enfim, estamos aí, né? Bom, então, já que tu citou Vitória e Grêmio, já vamos deixar aí para comentar. Vou te deixar mais livre para falar o que tu quiser com relação à partida. Cara, sim, foi um jogo que a gente sabia de todas as limitações que o time do Vitória tem. É um time que vai brigar provavelmente para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. É um time que eliminou o Inter, né? Eu não quero colocar muito isso, porque o Inter estava num momento completamente diferente, né, do que está hoje. Né? Tô falando questão psicológica, enfim, o Inter naquela época estava com dificuldades no técnico e tudo mais. Cara, mas é um time que ficou bem montado ali, tinha uma ideia definida, mas o Grêmio conseguiu, dentro da sua qualidade, dentro da sua superioridade técnica e tudo mais, tática, conseguiu ser melhor, né? Conseguiu fazer o seu fator de ser realmente melhor que a equipe do Vitória. Sinalizo muita questão física, acho que foi algo muito importante para o time. A gente tinha visto nos últimos dois jogos, né, contra a LDU e contra o América, um time muito frágil fisicamente, os jogadores se machucando muito cedo, né, muitas lesões musculares. Mas acho que dentro de um conjunto todo que o Grêmio teve, com o Alisson da Pereira participando muito do jogo, o Ricardinho, que é um centroavante, né, que costuma correr mais, a dar esse primeiro bote, a brigar muito mais pela bola, facilitou muito, né, o Grêmio para conseguir impor seu estilo de jogo, impor sua maneira de jogar. E eu acho que tudo isso culminou no resultado que praticamente eu espero já estar colocando o Grêmio nas quartas de finais da Copa do Brasil. E só mais um detalhe: o Wanderson é craque de bola. Só isso. Só isso. Que eu vi na partida? Tu fez uma análise mais simples do Grêmio, eu vou fazer uma análise mais do Vitória. Eu vi o Vitória assim, o Vitória que no primeiro tempo tenta apostar numa estratégia mais defensiva, tenta jogar mais para trás, mas aí o Grêmio foi amplamente superior, o Vitória não conseguia criar nada, foram para o intervalo com 1-0. No segundo tempo, o Vitória tentou ser um pouco mais ofensivo e foi pior ainda, e daí o Grêmio fez mais dois. Mas assim, para mim a principal notícia do jogo que tem é quando tu abre as estatísticas da partida e vê que o Grêmio finalizou 18 vezes. É uma coisa que a gente não estava vendo ultimamente, o Grêmio criar várias oportunidades, ter várias chances, né? Só na última partida o Grêmio teve 18 finalizações e 3 entraram. Então, assim, é uma evolução muito grande que o time do Grêmio teve na última partida. E eu acho que sim, se o Felipão conseguir seguir assim com o time do jeito que ele está, tentando melhorar jogo a jogo, porque, enfim, teve um momento um pouco conturbado com a eliminação, com o empate com a América em casa, que, assim, dada a circunstância, até que não é tão ruim, mas, ok, nunca é bom empatar com a América em casa, ainda mais um time do tamanho do Grêmio, mas teve um momento conturbado e agora o torcedor do Grêmio talvez tenha um alívio, porque, enfim, eu vi uma grande evolução do time do Grêmio na última partida. Eu acho que ele botou o que ele tinha de melhor para pôr. Ele botou o melhor goleiro que ele tem, botou o melhor lateral direito que ele tem. Ele viu que o Paulo Miranda é um jogador completamente suficiente para o time do Grêmio. O Cortez, fisicamente hoje, preparado para jogar futebol. O Cortez é o melhor lateral esquerdo que o Grêmio tem. O Guilherme Guedes joga muita bola, jogou muito bem contra o América Mineiro, mas vive limitações assim, gigantescas fisicamente. É um cara que está completamente fora fisicamente, na minha opinião. Teve que sair de maca do jogo, não conseguia aguentar mais. Né? Os jogadores da América passavam como queriam por ele. Né? Então, o Cortez hoje, para mim, ainda é a opção que mais vai ser utilizado. Tu tem o Lucas Silva, que fez a principal partida com a camisa do Grêmio nesse ano, né, e que eu vou colocar isso aí também, porque eu critiquei várias vezes ele e ele merece esse elogio, porque é um jogador que, quando chegou, eu depositei uma esperança, achei que ele poderia ser esse grande jogador, e espero que ele consiga mostrar todo aquele futebol que ele teve no Cruzeiro. O Darlan, que é um jogador completamente diferenciado, é o melhor volante, na minha opinião, que o Grêmio tem hoje na Arena, muita qualidade, muita visão de jogo, muito domínio de jogo, ocupação de espaço, pressiona lá na frente. É um guri que tem muita qualidade e também não pode sair do time. Não pode mais sair do time.
né? E o time fica muito mais leve. Por exemplo, o Bobson, cara, o Bobson pra mim para mim tá sendo uma decepção, sabe? Eu acho que é um guri que quando subiu ou quando começou, era um guri que mostrava um futebol muito bom, né? Tinha muita qualidade e quando chegou no profissional, cara, teve um jogo ou outro que ele conseguiu ir bem, mas outros ele não demonstrou nada. E eu acho que ele é muito mais um primeiro, ele é um jogador muito mais de fechamento de meio campo do que um Darlan, que é um cara que vai construir, que vai armar, que vai criar as oportunidades. E isso facilita muito o estilo de jogo. E aí, para mim, que tá o principal. A gente tem o Alisson, Del Pereira, Ricardinho, até o Darlan eu posso botar e talvez até um pouco o Lucas Silva. Caras que vão correr o tempo inteiro. Caras que vão o tempo todo brigar pela bola. Sobra quem entre todos esses que não vai precisar ter a principal obrigação para correr, principal marcação para voltar, principal obrigação para dar o primeiro bote? Jean-Pierre, que vai ter mais liberdade, que vai ter mais tempo para conseguir ter esses espaços, para conseguir criar as oportunidades, criar a sua maneira de jogo. Então, cara, é um esquema que pode beneficiar, né, muito aí o Jean-Pierre. O que eu vejo assim como que eu não vou, é que a gente provavelmente não vai ver agora, porque o Grêmio provavelmente deve ir muito diferente pro jogo contra o Bragantino, por ser o Bragantino um dos principais times do Brasil hoje. Mas, cara, dá para realmente conseguir manter. Se tivesse jogado assim contra o América, poderia ter saído melhor. Então, né, acho que é jogo a jogo, é dar rodagem, é dar confiança que o Grêmio pode aí conseguir avançando na Copa do Brasil e conseguir aí se distanciar desse inferno aí que é a zona do rebaixamento. Eu gostaria também de ressaltar o melhor em campo, que tu não precisa ver o jogo do Grêmio para saber que o melhor em campo vai ser o Wanderson. Tu não precisa mais assistir partida para saber que o Wanderson foi o melhor da partida. E também o pior em campo, que foi o VAR, que demora 8 minutos para manter a decisão do campo. Isso aí nunca vai entrar na minha cabeça. Isso aí não faz o menor sentido para mim. Mais alguma coisa para falar? É complicado. Acho que não, acho que é isso aí. Vamos para agora as especulações. Logo mais vai abrir a janela de transferências e daí vai ficar mais frenética ainda, mas já temos muitas informações dos dois lados, tanto de Inter quanto para Grêmio. Vamos começar pelo Internacional. O Internacional, você teve hoje uma notícia do Eduardo Gabardo, que foi a seguinte: o Al-Shabaab, o time da Arábia, que queria trazer o Edenilson, em nenhum momento passou de 50% dos valores da multa, que no caso seriam 3 milhões de dólares. O Inter não aceitou a proposta e o Al-Shabaab não teve um novo contato, então o Edenilson deve ficar no Beira-Rio, que para mim foi a grande notícia da semana. Eu sei que tem muita gente que não gosta dele, bota um estigma de perdedor, enfim, mas para mim foi a notícia da semana, porque depois do Tyson, o Edenilson é o melhor jogador que o Inter tem no Beira-Rio hoje, e faz uma diferença absurda ter ele em campo ou não. E eu tava preocupado, que daí já encaixa outra notícia, porque o Nonato tá indo pro Fluminense por empréstimo até o final do ano que vem. E daí, por quê? Foi o que eu falei no vídeo no começo da semana. O Inter no começo do ano tinha 3 jogadores para essa posição. O Edenilson, quando não tinha o Edenilson, tinha o Prachetes, e se não tinha nenhum dos dois, tinha o Nonato. Aí o Prachetes saiu, o Nonato vai sair, e tinha a chance do Edenilson sair, o Internacional ia ficar sem ninguém ali, aí podia até botar o Lucas Ramos e tal, mas enfim, para mim foi uma grande notícia o Edenilson ficar, é um titular absoluto do Inter, joga muita bola, e ok, beleza, tá muito tempo no Inter, não ganhou nada e tal, mas enfim, tipo, eu acho que o jogador, ele deve ser classificado em assim, ou é útil ou não é útil, e o Edenilson é muito útil pro time internacional. Se o Inter não tá ganhando o título, o Edenilson, entre os jogadores, é o menor dos culpados disso. O culpado é o Lindoso, é o Marcos Guilherme, que tava no jogo, não tava jogando nada, agora até saiu, né? Coitado do Marcos Guilherme, o cara já tá lá no Santos jogando muito e eu sei que falando mal dele. Mas enfim, esses são os culpados, e não o Edenilson, entendeu? Mas enfim, foi a grande notícia da semana. E também gostaria de falar com relação ao grande problema que o Internacional tem de sempre vazar todos os seus documentos. Toda hora vaza um documento confidencial do Inter. E dessa vez vazou de novo da proposta do Internacional para um jogador, o Paulinho, né? Que estava lá no. Não me lembro agora o time que ele estava. Sabe? O Paulinho, meia? Do Boa Vista. Do né? Boa Vista, Boa Vista. Isso, Paulinho do Boa Vista. E daí foi lá, vazou para a imprensa, que eu queria entender como é que isso acontece. Tu pega o documento, eu li o documento. A primeira palavra do documento é confidencial. Como é que vaza? Como é que chega para a imprensa? Tem alguém lá no Internacional que vaza todos os documentos, é impressionante.
Enfim, só acho que é isso que eu tinha falado. Acho que é mais ou menos isso aí que tem de especulações do Internacional. Também, tipo assim, não tem nada sério, não tem nenhuma informação oficial, mas tem muito pedido de torcedor com relação a Leandro Damião, que está com o seu contrato encerrando, né? Já falta menos de 6 meses para acabar, então ele poderia assinar um pré-contrato com o Inter. Eu acho que é um jogador que, se o Inter quiser, tem que ir atrás, porque, enfim, no Inter, toda vez que ele vai bem, não é à toa que é o 10º jogador com mais gols na história do clube, e eu tenho certeza que se fosse aí no lugar do Yuri Alberto ou do Galhardo nos últimos jogos, ele não perderia todos os gols que eles perderam. Mas é isso aí. Vamos falar de especulações do Grêmio. Pode falar aí tudo que tem, que aí tem coisa. Tem coisa, cara. Até deu digamos assim, mudou um pouco as coisas, né? Desde o vídeo que eu tinha postado aí recentemente, né? Parece que deu uma travada em várias situações aí dentro das contratações, enfim, especulações que está tendo no Grêmio. A primeira delas é o Pedro Rocha. O Pedro Rocha, aí, jogador que já jogou no Grêmio, campeão da Copa do Brasil, 2 gols da final da Copa do Brasil, teria sido o interesse do staff do jogador que ele retornasse para o futebol brasileiro, que ele não estava tendo muita sequência lá no Spartak Moscou. Então, aí recebeu, enfim, o Grêmio se interessou, acho que o jogador pode ser uma peça importante para o time, mas, enfim, parecia estar tudo certo, até muitas pessoas já cravavam ele como jogador do Grêmio e tudo mais, mas aí o Wagner Martins, né, da Band, postou um vídeo onde ele falou que o time da Rússia, no Spartak, teria falado assim, tá, beleza, a gente vai liberar o jogador, mas a gente também quer uma quantia por ele. Né? E aí tá dando uma travada no negócio, o Grêmio aceitaria um empréstimo, se não me engano, até o final do ano, ou até o ano que vem, não cheguei a confirmar muito bem essa informação, e eu pagaria a maior parte do salário do atleta. É minha opinião, tá? Minha opinião sobre o jogador. Eu acho que é um jogador que poderia agregar, é um guri, é um menino, né? Já tem 26 anos e tudo mais. É um cara que já tem qualidade, que já mostra um bom futebol, mas eu não tenho essa confiança. Eu não sei se ele realmente seria todo esse jogador, a solução dos problemas. O que eu penso? O Grêmio poderia estar pensando assim, um cara que tem um vigor físico interessante, que tem uma qualidade interessante, que tem consegue fazer esse vai e vem para ajudar o lateral, que o Filipão gosta, está usando o Alisson e o Léo Pereira, e ele tem um calibre maior na finalização do que o Alisson e o Léo Pereira, e poderia ser uma opção. Eu acho que é uma contratação que tu tendo que pagar muito salário, ou tu tendo que pagar mais ainda para ele poder vir, eu acho um pouco ruim. Fica ruim essa negociação para mim, porque eu não vejo como o cara que vai solucionar os problemas do Grêmio. Eu não vejo. Tomara que se ele venha, decida todos os jogos e o Grêmio saia da situação e ele seja o grande craque do time. Tomara. Mas eu não vejo isso. Eu vejo como um cara que vai vir para compor o time, que vai ajudar uma hora ou outra, porque tem uma qualidade, mas não tem para mim o que o Grêmio precisa hoje, que é caras que vão chegar e decidir jogos. E aí, já colocando junto com isso, tem a questão do Ferreira. O Ferreira recebeu uma proposta do Al Ain da Arábia, onde pediram um empréstimo pelo jogador, empréstimo de 4 milhões de euros, o que daria aí mais de 20 milhões de reais, empréstimo até o ano que vem, e caso esse jogador vá bem, tem ainda uma cláusula, uma multa rescisória de 11 milhões de euros. A gente está falando de 15 milhões de euros pelo Ferreira. Essa informação foi dada também pelo Wagner Martins, também por tantos outros repórteres, mas foi por ele que realmente eu confirmei essa informação, vi pela primeira vez. Para mim, é um negócio que, cara, tem que ser feito. Eu acho que tem que ser feito. O Ferreira é um cara que fez bom Campeonato Gaúcho, fez boas atuações, mas tá tendo muitas limitações para mim. Tá tendo muitas limitações durante os jogos recentes, não vem conseguindo representar o mesmo futebol que ele estava apresentando, tá tendo muitas dificuldades físicas, técnicas, tá muito abaixo. Eu não sei se foi por conta da doença que ele acabou pegando ali antes do início do Brasileirão, mas é um cara que tá completamente fora de forma, de ritmo e tudo mais. E, cara, se ele realmente, e ele já tá até machucado, deve estar retornando aí nas próximas semanas aí o Ferreira. Cara, eu acho que é um negócio, pelo valor que a gente está colocando, 15 milhões de euros é o que o Grêmio vendeu o PP. E para mim o PP é muito mais jogador, muito mais consolidado do que o Ferreira. E eu acho que tem que ser feito esse negócio, não tem muito o que fazer. Só que é o seguinte, aí a gente vai para uma questão que é o Grêmio. É o departamento de futebol do Grêmio.
vendeu por 15 de euros, traz um cara para resolver. Tu vai vender um dos principais jogadores do time e tudo mais, traz um cara que vai vir para resolver o time. Traz um cara, ou traz um ponta que vai jogar muito. E outra coisa, então estavam especulando o Pedro Rocha, há uma semana atrás estavam falando que o Roger Guedes não era o perfil do time. Eu acho que o Roger Guedes é mais ou menos a mesma coisa. É o mesmo lado do campo, a mesma ideia. Então por que não era agora o perfil? Então fica meio estranho isso, porque o E Roger Guedes... o Roger Guedes é mais jogador, inclusive. O Roger Guedes é mais jogador. Tudo mais, lógico, também tem o salário, que é muito grande. O Grêmio já tem uma folha de 14 milhões de reais, que é alto pra caramba. Mas tem que ser analisado isso. Eu acho que é uma proposta praticamente para mim irrecusável. Acho que tem que aceitar, ainda mais para esse empréstimo, cara. É muito difícil. Quando eu vi 4 milhões de euros por empréstimo de um ano, é um valor que realmente assusta, né, cara? Assusta bastante. Bom, então só para fechar aí, né, desses assuntos, o Grêmio, aí agora falando da Itália, da parte da Itália, né, o Amodeu, CEO do Grêmio, foi para a Itália para resolver algumas negociações e, né, se tinha expectativa também do Hernani, né, volante de 27 anos, já estou aqui pelo Atlético Paranaense, formado ali na Arena Baixada, e que seria o plano A da direção, que a direção queria muito esse jogador, mas pelas informações que já estão encostando, é de que ele deve estar fechando com o Genoa da Itália. Então, praticamente, né, já é descartado. O plano B seria o Júnior Urso, mas também parece estar tendo algumas dificuldades lá com o Orlando City. Então, o Grêmio está nessa indefinição, porque quer muito esse segundo volante, jogador box-to-box, jogador de média área, tudo mais. E aí, bom, ele foi para a Itália, não está conseguindo negócio do Hernani, vai fazer o quê? A, sim, proposta da Sassuolo da Itália por Matheus Henrique e Juan. Né? O Grêmio tem aí a proposta, pelo que eu vi ali, das informações que surgiram principalmente do Wagner Martins, dos repórteres da Rádio Grenal, de que seria 20 milhões de euros a venda casada de ambos os jogadores. Matheus Henrique, aí eu vi pelo César Cidade Dias, que seria de 12 milhões de euros, com bonificações futuras de 3 milhões de euros, ou seja, iríamos para 15 milhões de euros, e aí o Juan poderia estar incluído nesse pacote por 8 milhões de euros. Lembrando, o Grêmio tem 90% dos direitos econômicos do Matheus Henrique e 60% do Juan. Fechando assim, o Grêmio definindo aí essas 3 vendas, daria algo em torno de uns 200 milhões. Se caso confirmar todas as bonificações, multa e tudo mais, desses negócios que estão sendo colocados. Lembrando, são propostas, são ideias, não tem nada acertado, mas são interesses que estão acontecendo. Por mim, é outra proposta tentadora demais. 15 milhões de euros para mim é muito pelo Matheus Henrique, tem que aceitar para mim. Eu acho que é um jogador que já deu um pouco do seu tempo aqui no Grêmio. Não vejo ele também mais com grande foco também no time. E eu acho que vai acabar sendo, nem sei se depois que ele voltar das Olimpíadas ele já volta para o time, ou seja, já pega o passaporte e já vai direto para a Itália. E o Juan, cara, o Juan seria o único que eu realmente sentiria. Mas pelo que se tem é de que ele ficaria até o final do ano, né? E depois sairia só em janeiro. Então eu ficaria mais indeciso nessa questão do Juan. E aí também surgiu de que o Flamengo, e o Renato, né, treinador agora do Flamengo, estaria interessado no Juan. Né, a informação, se não me engano, foi do Marcelo Salzano. De que e aí a multa rescisória do Juan no Brasil, para times brasileiros, seria de 3,6 milhões de euros, o que é algo muito baixo. Então também já teria isso, e aí agora o Juan também trocou de empresário, que também está disputando, o Juan não quer renovar, o contrato dele acaba ano que vem. Então acho que vai tudo se fechar para o Juan e o Matheus Henrique sair. E talvez o Ferreira pode acabar indo nessa também. Não, duas coisas. Primeiro, com relação ao Juan e o Flamengo. O Renato, quando estava aqui, não usava o Juan, agora que saiu, quer levar esse. Ele estava até usando ali no final e tudo mais, mas enfim. É uma informação que se teve aí que surgiu aí nessas últimas horas aí. E só para fazer uma pergunta. O Grêmio tem 50% do Ferreira, certo? Então. Se eu não me engano. Não, pode ir. Pode perguntar aí. Então seriam 4 milhões de. Esses aí são líquidos. Esse aí já vem direto pro Grêmio. Esse aí não tem corte nada. Só caso a venda futura teria metade. Ah, tá. Então beleza. Então é isso. É mais ou menos isso, cara. E de contratação, realmente o Grêmio sai em busca de um centroavante, desse segundo volante, mas até agora a gente não tem nada. Vai abrir a janela.
e provavelmente o Grêmio deve trazer outro reforço. Porque se confirmar todas essas vendas do Ferreira e do Juan e do Matheus Henrique, vai ter que contratar. Vai ter que contratar. E aí, daqui a pouco pode sair um outro jogador também, o Guilherme Azevedo também. Já foi oficializado o empréstimo dele para o Coritiba e tudo mais. Então, que o Grêmio consiga se organizar e consiga aí fazer boas contratações para poder ajeitar para o Grêmio sair dessa situação no brasileiro e, quem sabe, beliscar e avançar um pouquinho mais na Copa do Brasil. Quem sabe chega aí numa semifinal, final, daqui a pouco briga por um título. Bom, então fechamos todas as especulações? Acho que sim. Acho que foram Então, todas aí. vamos projetar os jogos de amanhã. Tanto o Inter quanto o Grêmio jogam amanhã. O Inter enfrenta o time do Cuiabá no Beira-Rio, num jogo que eu não espero nada menos que uma vitória tranquila, mas como a gente sabe, o Internacional nunca é nada tranquilo. Vai ser no máximo 1-0, com gol sofrido, de pênalti, no rebote de um pênalti, porque esse aí é o Internacional, né? Então, assim, em condições normais, o que eu espero? Que o Inter vença o Cuiabá e a partir daí já tente restabelecer uma recuperação do campeonato. Eu sei que na próxima rodada é o Flamengo, depois o Fluminense, depois o Santos. Porém, o que fazer? A gente teve um começo de campeonato muito ruim, agora tem que pontuar contra o Flamengo. É isso aí que o Inter não se obrigou. O Inter, quando perdeu para o Fortaleza, obrigou a pontuar contra o Flamengo. Então, enfim. O Inter tem que vencer o Cuiabá. Se o jogo fosse fora ou se fosse em casa, tinha que vencer igual. O Inter é infinitamente superior ao Cuiabá. Com todo o respeito do mundo ao Cuiabá, mas eu conheço 2 jogadores e um é por causa do Cartola, se bobear. Então, tipo, o Inter tem que chegar, fazer o dever de casa, vencer o jogo e, enfim, já se distanciar da zona de rebaixamento, que hoje, infelizmente, é uma preocupação que muitos torcedores têm. Eu acho, eu já vou até dizendo aqui, Inter e Grêmio não brigam para cair. Porém, tem muitos torcedores que estão preocupados com isso e, enfim, tem que vencer, buscar os 45 pontos para depois olhar mais para frente. Vamos com a provável escalação. O Inter deve ir a campo com o seguinte time: Daniel, Saravia na lateral direita, na zaga Bruno Mendes e Cuesta, na esquerda Moisés, Dourado e Edenilson. Tinha até a informação que o Edenilson podia fazer a sua despedida contra o Cuiabá, mas não deve acontecer, né? Como eu falei, o negócio não deve ser efetivado. Nas pontas teremos Caio Vidal e Maurício, o Tyson fazendo meio, e no ataque o Vinícius Melo deve começar a partida, porque tanto o Yuri quanto o Galhardo tomaram o terceiro amarelo na última partida, forçaram o terceiro amarelo para jogar contra o Flamengo, que eu sou contra, mas, enfim, então deve ir o Vinícius Melo. Eu acho, então, o que o Inter tinha que fazer? Tinha que pegar, como esses dois não vão jogar esse fim de semana, bota ele sábado e domingo para ficar 48 horas treinando finalização, porque tiveram 10 oportunidades contra o Olímpia, tudo 1 contra 1, eles, o goleiro, e perderam. Então bota para treinar finalização, porque estão perdendo gol pra cacete os dois. Muito gol. Bota para treinar, e daí já deixa o Vinícius Melo ali, vamos ver se o Guri consegue render, porque o Vini Melo, todo jogo entra faltando 5 minutos para a partida acabar e realmente não tem como ver o Guri para ver se é um bom jogador. E vamos... Quer falar alguma coisa em relação ao Inter e Cuiabá? Eu só queria saber se realmente é confirmado que o Vini Melo vai ser o titular ou se tem alguma possibilidade de improvisar o Palácios, Tyson mais avançado, Não. o Caio Vidal, que tem que jogou na tudo mais. Na base ele era centroavante. Não, mas assim, confirmado não, só o Aguirre sabe. Sim. Mas a informação que tem é que o Vini Melo deve começar a partida. Tá. Então, tinha gente especulando que o Guerreiro podia começar também, mas não deve acontecer. O Guerreiro talvez esteja até no banco e talvez entre no segundo tempo, mas deve começar com o Vinícius Melo. É isso aí? Acho que é isso aí. Então, o Grêmio tem pedreira esse fim de semana. Um dos principais times do Brasil. E, cara, também tá vivendo um momento, sim, cara, acho que até um pouco irregular também. Empatou, se não me engano, perdeu pontos com o Cuiabá, o Ceará. Enfim, mas é um time que tem muita qualidade. É um dos times com uma transição de jogo mais rápida do futebol brasileiro. Um time muito rápido. E, cara, vai ser muito pedreira, vai ser muito difícil. Mas eu não coloco assim como muito improvável. Sim, o Grêmio ganhar, o Grêmio empatar para mim com o Bragantino é improvável. Mas impossível não é. O Grêmio tem condições, para mim o Grêmio tem time, tem sim qualidade para conseguir um pontinho pelo menos lá em Bragança. A tendência de um retrancão de Filipão contra o Bragantino, essa é a tendência de momento.
né, de jogar, sim, por uma bola, jogar do jeito que está jogando. Por isso até falei ali no jogo contra o Vitória de que não é a tendência da gente ver uma regularidade desse time com a bola que eu queria ver, queria voltar a ver um pouquinho mais o Grêmio com a bola e tudo mais, mesmo gostando também desse futebol um pouco mais com uma solidez defensiva forte. Provável time, cara, não se tem ainda um provável, mas eu vou mais ou menos pensar num aqui que pode ser. Goleiro Chapecó, confirmado, deve ser aí o goleiro titular da posição. Wanderson é o titular da posição, ninguém discute isso. E aí na dupla de zaga, o Juan vai jogar. O Juan vai ser o titular. Aí teremos uma dúvida: se o Jeromel ou o Rodrigues vão jogar. Né, o Jeromel pode tá retornando agora de uma lesão e tudo mais complicada. Não sei se vai chegar a ser poupado. Eu aposto que o Jeromel começa o jogo, já viajou para Bahia e tudo mais ali contra o Vitória. Acho que tem condições, daqui a pouco pode começar o jogo contra o Bragantino, principalmente por ser um time que tem muitos jogadores de qualidade na frente, precisando ter um Jeromel. Cortez deve ser o lateral esquerdo, para ter mais essa defensiva e tudo mais. O Fernando Henrique deve voltar para a vaga no meio campo. Aí eu tenho uma dúvida: se vai jogar o Bobson, se retorna o Bobson e o Lucas Silva, tá? Porque o Darlan eu acho que não. Acho que foi só uma questão ali do Filipão para jogar um time mais propositivo. Não sei se o Darlan começa. Seria para mim uma surpresa o Darlan começar o jogo. E para mim o Bobson não tá mostrando muito. E o Lucas Silva já foi capitão no último jogo, fez um bom jogo. Eu acho que ele vai acabando com o Lucas Silva e Fernando Henrique. Mas pode ser o Bobson, e para mim como seria uma surpresa muito grande jogar o Darlan. E já aproveitando também, né, de volante ali do Thiago Santos, a previsão é de ter retornado já por essa semana. Né? Não retornou, não tem nem foi relacionado para o jogo. A tendência é que talvez semana que vem já comece a ser relacionado, já comece a ser mais uma opção aí do técnico Luiz Felipe Scolari. Pontas, deve-se manter os pontas do Filipão, Alisson e Léo Pereira, Jean-Pierre de meia e o Ricardinho centroavante, esse provável time, um retrancão, né? E, cara, eu acho que é um jogo que o Grêmio tem condições, o Bragantino tem algumas inconstâncias, algumas irregularidades aí dentro do campeonato. Eu acho que o Grêmio, sim, pela camisa, pelo tamanho que tem, pelo tamanho dos jogadores que tem, eu acho que por uma velocidade ou outra, conseguindo ter uma partida muito boa defensiva, pode acabar sim conseguindo aí pelo menos um pontinho aí contra o Braga. O Grêmio que precisa da vitória, assim como eu falei com o Inter, que quando perdeu para o Fortaleza e esses times se obrigou a vencer do Flamengo, o Grêmio é a mesma coisa. O Grêmio, quando perdeu pontos contra América Mineiro, contra times mais fracos como o Atlético Goianiense, está se obrigando a pontuar contra o Bragantino fora de casa. Então, o Grêmio precisa do resultado. A gente sabe que, enfim, perder hoje para o Bragantino no Nabi Abichedi não é ruim, né? Porque é um grande time. Obviamente que ninguém gosta de perder, mas na situação que o Grêmio está, perder de novo é um desastre, independentemente do adversário. Então o Grêmio tem que ganhar, porque mesmo se vencer, não sai do Z4. Então o Grêmio precisa pontuar para tentar escapar, que é como eu falei, para mim Inter e Grêmio não brigam pelo rebaixamento, mas tem torcedor que está assustado e o Grêmio precisa buscar os 45 pontos. E eu vou me colocar como desse torcedor aí. Porque eu tô realmente, cara, eu acho que tem que ser. E eu não sou eu tenho que me preocupar sim, porque eu sou torcedor. Eu quero ficar o mais longe possível dessa zona aí, dessa área movediça que é a zona do rebaixamento. Só que, cara, isso não tem que ser um pensamento, tem que pensar, meu só da torcida, tem que ser um pensamento da direção. Eu já falava aqui na quarta rodada, já vim aqui na live e já falava, cara, a gente precisa focar no Campeonato Brasileiro, ajeitar a casa, focar e fazer ponto. Não estava fazendo, foi deixando, deixou o Thiago Nunes já sem corda nenhuma para segurar, já no jogo contra o Atlético Goianiense, onde os caras não iam jogar mais por ele, não jogaram nada contra o Atlético Goianiense, o Grêmio já perdeu ponto lá, e vai sofrer isso. Né? Já sofreu no último jogo contra o América Mineiro, que tinha que ter feito os pontos. Cara, então essa é uma questão. Né? Eu acho que é um jogo que o Grêmio perder não dá, sabe? Eu acho que não tem hoje como, né, o Grêmio conseguir se ajustar com uma derrota. No normal, se tivesse vencido do América Mineiro, até acho que seria tranquilo, sabe? Não seria tão, mas daria para entender.
mas acho que conseguindo um pontinho, quem sabe contra o Fluminense, que ninguém esperava que o Grêmio ganhasse, seria importantíssimo. A vitória contra o Bragantino seria importantíssimo para o Grêmio, já tentar pegar uma sequência e daqui a pouco vencer a Chape, que tem que ganhar. Não ganhou do América, tem que ganhar da Chape na semana que vem, que é os times que estão brigando ali até o momento na zona junto com o Grêmio. Então, gurizada, fechamos aqui mais um vídeo antes da rodada do Campeonato Brasileiro. A gente prometeu nos nossos vídeos que ia ter alguma coisa antes da rodada, então tá aí na sexta-feira, véspera dos jogos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. A gente não conseguiu achar um horário bom para fazer uma live, assim como vocês estão acostumados, então a gente fez esse vídeo aqui para lançar para vocês. Fiquem tranquilos que logo mais a gente volta a fazer as lives que vocês gostam. E, bom, olha aí na descrição que tem 2 links, um para o nosso Instagram e um para o nosso Twitter. Nos segue lá, que lá no Twitter a gente está sempre avisando quando tem vídeo novo, quando tem live e também todas as informações da Dupla Grenal. Sempre que tem vídeo novo a gente também avisa lá pelo Instagram. Então, se vocês seguirem lá em ambas as redes sociais, vocês vão sempre ficar por dentro de tudo que está acontecendo, tanto em Inter, quanto no Grêmio, quanto aqui no nosso canal. Então, é isso aí, gurizada. Se inscreve, deixa o like. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Tamo junto e até mais. Valeu!